Boa noite a todos, muito boa noite. Hoje, prosa de palhaço, diretamente do Instagram. Muito bem. Eu daqui a pouquinho vou chamar o Ezinho. Quem ainda não me conhece, meu nome é Thiago Abade e eu sou palhaço profissional, sou coordenador artístico do Cirurgiões da Alegria. Também sou psicólogo de formação e dou curso de comunicação pela Ducovox. Hoje é um dia muito especial, eu vou falar com um dos caras que eu sou fã, que é o Ezio, e também é um dia muito especial porque hoje seria aniversário da minha vovó, a Elza, por isso que o nome Companhia Tia Elza, que é uma das companhias que a gente tem e apresenta por aí. E então, em homenagem a ela, nós vamos ter uma boa prosa hoje. Boa noite a todos vocês, boa noite, Michel, Rose, Gabi. Ô Gabi, a gente teve uma prosa incrível, Guilherme, o Ezinho já está aqui também. Vou chamar ele aqui, tá bom? Atenção. Muito bem, o Ezinho, que é do Barracão Teatro de Campinas e de tantos outros lugares também, né? Uma pessoa incrível e um artista também fantástico. O Bruno e a Michelle estão aí. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, Michelle? Diretamente de Ponta Grossa, Paraná. Aê. E Ezinho? Beleza, Ti? Tudo bem, e você, cara? Tudo massa. Tô ajeitando aqui. Tá dando para ouvir bem? Fica tranquilo, tá ótimo. Pronto. Pessoal que tá na live, se puder dar um feedback pra gente, como é que tá o som aí. Eu tava falando pro pessoal que hoje é um dia muito feliz, Ezinho, porque entrevistar você também, eu sou muito seu fã. Você tem um Sim. trabalho incrível e estou muito feliz que você aceitou. Obrigado, primeiramente. Que legal. Obrigado você pelo convite. Eu ouvi você falando da tia Elza. Aí eu falei, pô, É, que legal. Eu também tinha uma tia Elza, né? Eu também tinha uma tia e Elza, uma que se... querida, lá em BH. E tô vendo aqui que Rosângela Meyer entrou. Rô, querida. O pessoal tá entrando aí, que massa, que legal. É bom isso, Sensacional. né? Da gente estar fazendo, enfim, essas comunicações, assim, né? No meio dessa doideira toda, né? Eu estou achando que esse é o verdadeiro oásis, assim, sabe, Ezinho? Num mundo que está difícil de dialogar, de estar próximo de alguém, pelo menos a Sim, live, ela salva isso na gente, assim, de ter um mínimo de conexão, né? claro, claro. Eu acabei de vir de uma live que a gente estava falando que nós somos animais que vivem em bando, que necessitam muito dos outros para navegar no mundo. Exato. Então, pelo menos as lives, por enquanto, estão dando conta de um recadinho. Ó, Ezinho, minha mãe tá na live, cara. Olha só que prestígio. Que legal, que legal, que A legal. Eu vi, minha como é mãe, o a nome Vilma, dela? está aí. É a Vilma. Vilma. Você sabe, putz, não acredito. A minha mãe chama Vilma. Sério? Minha Que mãe chama Vilma, sensacional. Vilma Magalhães. Vilma Magalhães. Você teve uma tia Elza, você tem uma mãe Vilma. Tô E- preocupado. Ai, ai, ai. Agora, Ah, como é que Ezinho. é o nome do seu pai? Só se for Tiago, aí parou. Não, é João, é João, Ah, João. porque o nome do meu pai é Ézio. Então, se o seu fosse Tiago e o meu fosse Uf, Ézio. sensacional. Ezinho, pô, então vamos lá, isso também é parte da conversa, né? É, eu vou ajeitar essa Mas luz aqui. Pronto, acho que vai ficar melhor. Tá. como, como essa história, infelizmente, tem uma hora para a gente resolver, e Sim. uma hora passa muito rápido, né? Eu queria que você contasse por que você caiu na linguagem do palhaço. Porque você veio já estudando teatro, você não era da arte. Como foi esse começo aí? O início, assim, não foi exatamente muito. Não foi muito planejado, né? Eu estava ali decidindo o que fazer da vida, ali naquele momento de vestibular, saindo
do segundo grau, né? E pensando o que fazer. E aí eu entrei para fazer um curso de teatro, eu já tinha uma certa iniciação na escola, fazendo trabalhos de português, porque na minha época era comunicação e expressão, português era comunicação e expressão, que é uma coisa que eu acho muito lindo, assim, você chamar né, essa matéria de comunicação e expressão. Pô, assim, é se comunicar e se expressar. Pô, que coisa legal, né? Claro, Sensacional, né? tem a coisa da língua portuguesa, e é através da língua portuguesa que a gente fala, né, que a gente se comunica, que a gente se expressa. Mas, ao mesmo tempo, tinha um conteúdo artístico nisso. Então, eu sempre fiz muitas apresentações de livros, que a gente tinha que fazer seminário, fazendo espetáculos. Então, tinha essa entrada no mundo da arte, né? Olha, o palhaço Jeca tá aí, que legal, né? A gente vai vendo o povo chegando, que massa. Aí eu comecei a gostar dessa coisa de teatro. Quando eu fiz um curso de teatro, as pessoas riam muito. E eu me incomodava muito com essa coisa do riso, porque eu falava, pô, eu quero falar de coisas sérias, coisas importantes. E as pessoas estão rindo, as pessoas estão me ridicularizando. Então, eu não entendia muito isso. E um professor me falou, olha, Ezio, você tem um elo muito grande com o público. Você tem uma coisa que é importante, assim, você consegue falar com o público, chegar no público. Eu achava que isso era mais motivacional do que qualquer coisa, né? Mas, de repente, eu cheguei num curso de palhaço com uns argentinos, né? O pessoal do WC, que era o Walter e o Carlos, dois mímicos, assim, que faziam um espetáculo na rua, e eu me encantava com aquilo porque não tinha nada e ao mesmo tempo tinha tudo, né? Eles criavam mundos ali, né? E eu gostei daquilo e fui fazer um curso com eles. Então, quando eu fui fazer o curso com eles, eu logo me apaixonei, porque eu falei, cara, que coisa boa, assim, essa história do palhaço, porque é só estar junto, é só jogar, né? Não tem uma preocupação com a personagem, a construção da personagem, é estar ali, atento ao jogo, à relação. Então, a partir daí, eu me apaixonei pelo palhaço e quis dar continuidade. Aí entrei em uma empresa de animação de festa, que logo me frustrei muito. Me frustrei porque tem muita gente que faz um bom trabalho de palhaço em animação de festa, porque conseguem vender quase que o espetáculo deles, entende? Para a animação, isso é uma coisa. Uhum. Ali era uma coisa muito cuidar das crianças na festa, era uma coisa muito recreativa, não era muito a minha. Então eu logo falei, esse negócio de palhaço foi só uma ilusão, né? E saí. Quando eu vim para São Paulo para estudar na Escola de Arte Dramática, foi ali que eu falei, cara, vou começar de novo a estudar isso. E aí me juntei com um parceiro, o Manuel Bolsinhas, um queridaço, e a partir dali a gente começou a erigir um trabalho, a construir gags clássicas que a gente lembrava, coisa de trapalhões. Então, assim, eu acho que o meu convite para entrar na palhaçaria, ele foi muito um convite de público, de gostar de ver o Didi e o Dedé, o Mussum e o Zacarias todo domingo. Então, tinha uma coisa ali muito, uma vontade de estar naquele lugar, ou seja, de fazer com o público o que os Trapalhões faziam comigo, de fazer com o público, né? Eu vi muita sessão da tarde, com o Jerry Lewis, nossa, eu vi aquilo e falava, cara, demais. E eu gosto muito da coisa do careteiro, né? E o Jerry Lewis é super careteiro, então, para mim era uma delícia ver e estar fazendo com o público aquilo que eu tinha me afetado, né? Então foi por aí que eu fui encontrando o palhaço, né? E entendendo esse palhaço mais de circo. Diga lá. Você tem uma levada meio circense, não tem? Vale falar isso ou não? É outra pesquisa. Não, vale muito, assim, logo que eu entrei para fazer teatro, aconteceu uma coisa comigo que era assim, a minha família mora em Rondônia e eu voltei para Belo Horizonte para estudar, né? Aí, estudando,
teatro, quando eu voltava para Rondônia e encontrava os meus amigos, eles falavam, pô, tô sabendo, estudei direito penal esse semestre. E o outro falava, cara, já tô pilotando um monomotor. Aí o outro que dizia, cara, eu tô filmando, fiz uns curtas e tal. E você, Ézio? Ah, tô. ah, eu tô criando personagens, estudando histórias, assim, era uma coisa meio, a galera falava, ah, tá, entendi. E aí, quando eu voltei, eu lembro quando eu voltei e comecei a fazer circo, eu falava, cara, já tenho o que falar para eles. Pô, tô andando de monociclo, tô andando na corda bamba, tô fazendo trapézio. Então era uma coisa que já me colocava num lugar de estudo. E isso, para mim, o circo me ensinou muito, assim, essa coisa do treino, do estudo, da repetição, né? Então, isso é uma coisa que o circo me colocou muito nesse lugar. E eu gosto muito da arte circense, assim, gosto muito dessa abordagem que é uma abordagem de uma dramaturgia mais sensorial do que de uma dramaturgia de acontecimentos, né? É uma dramaturgia de sensação, né? O circo você vê primeiro aquele desfile enorme, um monte de gente vendo, né? Aquele elenco inteiro ali no circo, de repente aquilo para, apaga tudo, fica uma luz e tem uma contorcionista em cima de uma mesa no meio do picadeiro. Aí aquele silêncio e a impressão que dá de impossibilidade, né? De ver aquela mulher colocando a perna de um lado, dando um nó nas tripas, enfim. Você fala, que loucura, e você fica completamente arrebatado por aquilo. Depois vem os trapezistas e você fala, cara, que é fascinante, assim, de novo, te pega pelo sensorial, pela beleza, né, da possibilidade do ser humano voar. Então, tudo isso, aí depois vem o mágico, né? E faz aparecer um helicóptero no palco, e você fica maravilhado, espantado. O tempo todo você está falando para sensações, né? Aí chega o sujeito que sobe num poste e fica ali, faz uma parada de mão numa percha e você fica com medo, não quero nem ver aquilo. Então, o tempo todo você está lidando com medo, com aflição, com tensão. Eu não quero ver isso. Quantas vezes você vê as pessoas do circo assim, não, não quero ver, eu não quero ver, porque tem medo. Então, você está lidando com medo, você está lidando com a maravilha, você está lidando sempre com sensações. Então eu gosto disso, o palhaço que joga água, que ri, né, te faz rir, então te acomoda, respira, relaxa. Então o tempo inteiro eu gosto muito dessa viagem pelas sensações que o circo traz, né? Então eu gosto muito de pensar isso, eu gosto muito de chegar no teatro e as pessoas falarem, pô, você é um palhaço muito teatral, muito circense. Chegar no circo, as pessoas falam, pô, você é teatral demais, né? Eu gosto desse hibridismo, sabe? Aham. De linguagens, né? Poizinho, eu sei que isso é um salto na história, mas eu queria saber se, para você, quando você foi para trabalhar em hospital, e já tem uma galera aí que eu vi que trabalha em hospital, já até mandaram pergunta, Sim. você teve que adaptar a sua linguagem para trabalhar lá dentro ou foi super tranquilo, assim? Você já entrou e falou, não, isso aqui é meu, eu domino, ou você teve que adaptar mesmo por, sei Eu, lá, fazer rua, fazer circo, teatro, não sei o quê, e de repente você vê que é uma linguagem diferente? eu tive que adaptar, assim, adaptar por dois motivos. Primeiro, a dimensão, né? Ou seja, num picadeiro, num palco, na rua, a dimensão é uma, né? Ou seja, você precisa estar muito agigantado em termos de energia até, entende? Porque você precisa ser extra cotidiano ali, né? Então a rua tem isso, né? O picadeiro e tudo mais. Então a primeira é essa adequação na dimensão da energia, tanto na dimensão do gesto, né? Enfim, você não vai precisar mais fazer um, né, ei, né, sabe assim, você não vai precisar fazer um caraca, né, uma coisa, o corpo inteiro, né, eu sou muito corporal, então o tempo todo, geralmente eu levanto uma perna, ou seja, tem uma coisa que acontece na estrutura da minha coluna, ali então redimensionar, porque às vezes você está trabalhando com uma criança no berço, então, o campo de visão dela é restrito, é só isso daqui que ela tá vendo. Então você vai entrar naquele campo de visão e vai ficar fazendo coisas pequenininhas ali, entende? É de repente de você ter a possibilidade, né, de um palco enorme. Então a primeira é essa redimensão da energia e desse tamanho que você ocupa no espaço. A outra é uma
um ajuste de caráter. O caráter como a essência do personagem, não se é mau caráter, bom caráter, mas do caráter. A gente fala que a máscara é um caráter em movimento. Então, tem uma coisa no caráter que precisa modificar-se. Porque, por exemplo, eu era muito do circo. Então, eu tinha também uma certa maneira de aprender copiando. Então, eu copiava as micagens do palhaço, eu imitava o palhaço na grandeza. E não entendia muito a humanidade do palhaço. Então, aqui é a primeira dimensão, e a segunda, essa reformulação do caráter. Porque não é que onde quer que você esteja, você vai fazer rir. Entende? Não. Ali no hospital, tudo se modifica. De repente, você está diante da dor do outro. Você não vai fazer graça com a dor do outro, pelo amor de Deus, é a dor do outro. Com a sua, você até faz, entende? Que é um jeito de você lidar com a sua própria dor, entende? Você pode até rir da sua própria dor, da sua. Da do outro, você só vai conseguir fazer isso se vocês têm uma relação muito próximas. Aí você consegue fazer piada da dor do outro se o outro já é quase você. É o seu primo, um hiper amigo, ok, mas quando o outro é alguém que você não conhece, tem uma reverência, um respeito, porque tem ali um sentimento, Tiago, muito importante, o sentimento da perda, o sentimento do amor por alguém que está sofrendo. Então tem uma adequação aí que para mim foi super importante, entende? Assim, e ao mesmo tempo entender que você ainda vai fazer rir de outra maneira. Eu lembro uma vez que eu estava com o João Grandão, né, o Márcio Balas, a gente estava entrando numa UTI e aí quando a gente estava entrando, a gente já sabia que tinha lá dentro da UTI uma querida que a gente estava acompanhando há muito tempo. Era uma menina de uns 16 anos, uma adolescente linda, assim, um mulherão, assim, tinha 16 anos, mas era enorme, uma mulher feita e muito bonita. E a gente trabalhava em um hospital oncológico. E ela foi definhando por conta da coisa não só da doença, mas do tratamento, né? A quimioterapia, enfim, te requisita muita energia. Então você vai perdendo cabelo, você vai perdendo um monte de coisa para sarar aquilo, né? Enfim, é um remédio, enfim, é um veneno pro câncer, mas também te machuca, né? E ela estava muito mal por conta disso, desse momento aí, né? Aí a gente sabia que ela estava na UTI, então ela estava num momento assim de quase perda. E aí quando a gente foi entrar na UTI, sai a mãe dela. E quando sai a mãe dela, a gente já tinha notícia que ela estava lá, e a gente olha para a mãe dela e não faz nada, só dá aquela respirada de vamos ver o que ela vai fazer. E aí ela imediatamente começa a chorar. E aí se enxugando, desculpa, desculpa, desculpa. E aí a gente se olhou, um olhou pro outro, né? Quer dizer, eu olhei para cima, né? Porque o João Carlos é grandão mesmo, então ele olhou para mim, né? E aí a gente começou a falar, meu, pode chorar, não precisa parar de chorar, chora. Né? A gente, inclusive, está lançando aqui no hospital um produto que é o Ombro Disaguator. Tem a versão pequena e a versão grande. Você escolhe. Ela olhou isso, ainda chorando, deu uma pequena risada e se atirou nos nossos braços. E aí ela ficou com a cabeça entre nós dois, chorando muito. Eu e Márcio, a gente se olhava aqui, tipo, meu, deixa ela, porque é o Ombro Disaguator. Ela vai desaguar. Então, ficou chorando ali, sei lá, 1 minuto, sei lá quanto tempo. Depois ela olhou pra gente e disse, sorrindo, obrigado. E foi embora. Assim, entende? A gente... Ah, não, vocês não são palhaços, entende? Vocês são terapeutas, vocês são, sei lá, entende? É isso aqui. Aqui está a humanidade do palhaço. Veja, o que a gente acessou com ela foi um lugar de relaxa, chora porque está pesado. Mas ao mesmo tempo tem o Ombro Disaguator. Não existe isso. É uma fantasia. E de repente ela está ali com a gente e ela está nos nossos braços chorando e aceitando a dor. Então tem uma coisa que eu acho que é muito linda assim
no trabalho do palhaço em hospital, que é justamente o reconhecimento dessa humanidade, né? E que eu acho que eu levo isso muito para o meu trabalho no palco, assim, no palco, no picadeiro, assim, eu quero muito, assim, ter a coisa do palhaço, mas o palhaço que ele é humano, ele vive esses problemas, né? Ele vive essas questões, né? Então, acho que essas duas redimensionamentos, né? Esse da energia e da presença e esse redimensionamento quase que da função do riso, entende? A gente é chave do riso, mas não é que o riso ele tem que rir ele não tem que acontecer por uma piada. Às vezes ele acontece por um alívio, às vezes ele acontece por um respiro. Esse é o riso. Pronto, sabe assim? Ótimo, pô, sensacional, Ezio. Teve, inclusive, vou até dividir uma história. Vai lá. A gente, acho que foi no ano passado, retrasado, nós trabalhamos juntos pelos Cirurgiões da Alegria. Fizemos um trio, eu, você e o Eliseu. Muito bom. E foi uma delícia. Pra gente, então, pô, tava sensacional. Na verdade, eu queria dividir duas coisas, assim, que vendo você trabalhar, uma das coisas que é incrível é a sua energia para o trabalho. E aí, que tipo de energia que eu estou falando? Que estamos aí, sabe? Aquele olhar, a presença, tá sempre junto e seja na construção de cenas, nos pós, assim, ó, naquele momento a gente podia ter feito tal coisa e aparece uma pessoa nova, sempre pronto, sempre presente. Eu queria saber se essa energia, essa presença, ela sempre foi sua ou você conquistou isso? Foi às duras penas, assim, tipo, trabalhando, fazendo aula, ou estudando, apresentando, sei lá. Ou não, isso sempre foi uma energia sua e você sempre teve essa preocupação em estar com o outro. Enfim, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que eu acho que é bem bacana, assim, do palhaço até dentro do hospital, né? Aham. Eu acho que tem uma coisa, Tiago, que é assim, eu acho que isso é muito da persona mesmo. Aí enfim, eu penso muito no meu pai e na minha mãe. São duas pessoas, são dois faróizinhos, assim, sabe? Meu pai já foi, né? Meu pai não tá mais entre nós aqui. Mas pai era muito vivaz, assim. Ele sempre passava por uns perrengues, mas sempre dizendo o bom de estar, o bom de estar. A gente está aqui, tem preciosidade no que a gente vive, né? E minha mãe também, minha mãe sempre muito luminosa, assim, muito tem um gosto muito grande pela vida. E a gente aprendeu muito, viveu muito numa família que ensinou isso pra gente, entende? Assim, o quão precioso é estar vivo, assim, o agradecer, né? E eu acho que essa coisa, por exemplo, para mim, tem uma coisa também que eu sou muito carente. Então, assim, estar com o outro para mim já é bom demais. É difícil para mim estar sozinho. Não que eu não consiga, eu fico sozinho, enfim, mas eu gosto de estar com o outro. Eu gosto de conversar, eu gosto de compartilhar com o outro alguma coisa que eu vejo, alguma coisa que eu gosto de estar com o outro. Então, essa coisa do viver, assim, essa luminosidade de estar vivo, eu acho que isso é o que motiva, sabe assim? E eu acho que todo palhaço tem isso, entende? De maneiras diferentes, pode ser, porque não é que todo palhaço tem que ser assim. Tem um palhaço mal-humorado, tem um palhaço, mas todo palhaço sabe do precioso que é a sua vida, entende? Do precioso que é a importância de estar aqui, suscetível a todas as experiências, entende? Então, isso eu acho que é a joia mais rica que a gente tem, né? Então, para mim, por exemplo, quando eu entrei nos doutores, que tinha uma coisa muito interessante, né? Que era a alegria é o resultado de uma comunicação bem estabelecida. Isso eu falei, cara, isso é demais. Né? A alegria é o resultado de uma comunicação bem estabelecida. Então, se a comunicação, se a nossa comunicação para dizer assim, Tiago, chega, já deu, não estou gostando da live, vamos terminar. Pronto, se isso foi bem estabelecido, você e eu estaremos assim, cara, que bom que terminou essa live. Entende? Não é uma coisa que assim, entende? Não é que tem que ser porque tem que ser Sim. alguma coisa. A comunicação bem estabelecida, ela vai gerar alegria. Mesmo que seja, vamos separar? Entende? Estamos casados há tanto tempo, agora é hora de separar. Se a comunicação foi bem estabelecida, tem alegria dos dois lados. Tem sofrimento, tem um monte de coisa, mas tem alegria. Né, bem Spinoza, assim,
é algo que te potencializa. Então, é uma paixão alegre, né? Enfim. E a outra coisa que eu acho que eu aprendi muito no hospital, que é isso. Eu não vou brincar, jogar, me relacionar com um doente. Eu vou me relacionar com alguém que quer brincar. Entende? Eu não vou me relacionar com a doença. Eu vou me relacionar com alguém que está ali vivo, também sabendo que a vida é preciosa, que a vida é a coisa mais importante que a gente tem. Então, é com isso que eu vou brincar. E aí, assim como eu, essa pessoa tem limite, entende? Eu tenho limite, eu tenho um limite na minha estatura, eu tenho um limite na minha possibilidade de fala, eu tenho vários limites, entende? Na minha possibilidade de, enfim, de inventar coisas, limites na minha possibilidade de resolver problemas. E o outro também. Ele tem limites que é ali, ele está restrito a uma cama, ele está preso, às vezes está preso a um respirador. Então, é trabalhar com o outro dentro dessa potência de vida, né? Eu acho que isso é super importante. Eu acho que para a gente, entende, é o tempo inteiro. E eu acho que nesse momento, né, que a gente está vivendo, onde né, o mundo, né, a natureza diz para a gente, para um pouco, entende? Então, a gente falar, ok, é isso que eu tenho. Essa é a minha limitação. Então, essa também é a minha possibilidade. Olha que louco. Quando foi que a gente fez uma live, Tiago? Quando foi, entende? A gente percebeu a possibilidade que tem no mundo virtual, entende? Claro, não é uma coisa em detrimento à outra, entende? Eu prefiro mais 1000 vezes estar diante de ti, te dar um abraço, te apertar e, pô, não tem comparação. Mas, ao mesmo tempo, temos essa possibilidade. E a gente também, agora, é por aqui que a gente aquece corações, entende? Que a gente faz o outro sair um pouco dos problemas ou da maluquice que está, entende? É por aqui que a gente se junta. Então, limites e possibilidades, né? O tempo todo nesse sentido. É, bom pra caramba. Ezio, nessa sua caminhada, teve um mestre ou vários mestres que você é grato, assim, um cara que, sei lá, você se espelha ou que você aprendeu demais numa troca, se você puder dividir enfim, quem vier na sua mente aí. Eu sei que a gente na vida tem um monte de mestre, né? Tem sempre alguém que num momento X te fala uma frase que você fala, era isso que eu precisava. Tem para mim uma coisa muito forte, assim. Eu tenho uma grande influência por ter morado em Rondônia. Eu tenho uma grande influência do povo do norte. Então, para mim, a gente simples sempre foi para mim um lugar de maestria, né? Assim, eu tive grandes mestres das pessoas com quem eu me relacionei em Rondônia, né? Em termos de vida. E sempre estive atento e quero ver mestres em muitas possibilidades, né? Eu não tenho, na palhaçaria, eu não tenho um mestre, assim, eu tenho alguns, né? Então, por exemplo, para mim, uma pessoa muito importante que foi que me apresentou o trabalho no hospital foi o Wellington Nogueira, que foi uma pessoa que, assim, ele de fato, ali eu falei, nossa, que coisa interessante o que ele fez. Ele trouxe para o Brasil, começou uma coisa tanto do lado empreendedor, mas também do lado do palhaço, assim, do lado do bobo, né? E claro, ele tem a genealogia dele, assim, a maneira dele fazer as coisas, mas aquilo me colocou no lugar de muita possibilidade de jogo, né? Para mim, tem outras pessoas, né, que me norteiam, assim. Então, por exemplo, para mim, um palhaço que, quando eu vi, já com o olhar de ser palhaço também, me encantou muito foi o Tortel Poltrona. Tortel Poltrona, quando eu vi, eu falei, cara, olha o que esse cara tá fazendo, né? Jogando ovo na plateia, e as pessoas dizendo, aqui, aqui, aqui. Eu falava, cara, ninguém veio para cá para ser alvo de ovo, e as pessoas estão pedindo ovo, né? E porque ele criou alguma coisa que você esquece do ovo, o ovo ninguém ligava. Então, eu achava aquilo incrível, né? Então, vários palhaços, assim, são referências para mim e mestres, mesmo sem sabê-lo, né? Por exemplo, Léo Bassi é um cara que, assim, para mim,
pô, eu acho incrível o que ele faz, né? E eu lembro a primeira vez que eu vi o Léo Bassi, eu liguei para Tish, né? E disse, Tish, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso, eu quero, né? Ao mesmo tempo, tem essa coisa dos mestres do pequeno, né? Eu lembro de um jardineiro, uma vez que estava fazendo um jardim da minha casa, morava numa república que era eu e o Luiz, um amigo, né? E aí veio um jardineiro que cuidava, que já era uma pessoa que cuidava da casa, né? E aí ele sentou numa brita, num monte de brita que tinha lá para almoçar. E eu tava mal, tinha acabado um relacionamento, tava super mal. E ele falou, vamos almoçar? Aí eu falei, vamos, peraí que eu vou pegar, vou fazer. Fiz lá um negócio para mim e sentei na brita com ele, chamei ele para casa, ele não quis ir. Aí eu falei, vou sentar com ele, sentamos. E ele me falou tantas coisas da vida, assim, sobre relação, sobre, fica calma, vai acabar, mas você vai achar outra pessoa. Sabe assim, me falando coisas simples, assim, singelas, mas muito importantes. E eu acho que também tem a ver com o palhaço, porque o palhaço é aquele sujeito que quer estar com o outro. O palhaço é aquele sujeito que, entende? O palhaço, tudo bem você ter um solo, mas você não faz o solo para estar solo. Você faz o solo para o público, para estar com o outro, para poder se completar com a presença do outro. Então, eu acho que tem uma coisa muito legal nessa possibilidade grande de ver mestres, né? Agora, Gart Hunter, né? Você tem, eu vi uma vez a Gard num espetáculo lá no México, a gente estava num festival, enfim, a Avner também estava, é um outro mestre grande. Eu lembro que a Gard entrou, e ela entrou, e assim, a primeira piada não deu, a segunda não deu. Não piada porque ela nem fala, não é exatamente a piada, mas a primeira gag não funcionou, a segunda... E eu falei, caramba, o público tá meio arredio. E eu fiquei olhando, cara, que mestra, entende? Porque ela não se abala, ela disse, ok, não veio agora, mas vai vir, vai vir. Estamos criando a relação, entende? Então, assim, é isso. Quando a pessoa que está diante de você não reage da maneira que você quer, ou que você pensava que ela reagiria, calma. Continua conversando, continua se relacionando, que a coisa vai para um lugar. E aí, depois de um pouquinho, está o público inteiro na mão dela, entende? Assim, ela está reinando ali, você fala, cara, que coisa incrível. Então, o tempo todo, né? O tempo todo, assim, e quero muito, sabe, Tiago, aprender com muita gente. Dando aula, eu acho incrível, assim, porque, claro, você está numa posição de professor, mas é incrível tanto que você observa as pessoas e aprende um monte com o caminho delas, sabe, com as escolhas e tudo, né? Wesley, por falar nisso, você está com um curso online aí, já faz uma propaganda, é pelo Zoom, né? Palha Zoom, como é que é o nome? Palha Zoom, em tempos de cólera. Palha Em tempos Zoom. de cólera não, em tempos de cólera era o que eu dava, agora em tempos de corona. Agora... Exato. A gente vai começar no dia 5, é um curso que ele vai ser um curso temático, eu organizei 10 aulas, cada aula tem um tema, então a pessoa pode acompanhar o curso todo, que é o que a gente recomenda, né? Porque o curso ele é completo, mas você pode fazer uma aula, ou 2 aulas, ou 3 aulas, enfim, tem várias maneiras de participar do curso, né? É claro, assim... Dia 5 é 5 de agosto, é isso? 5 de agosto, 5 de agosto, já 5 de agosto, ok. Já. Porque eu já estou fazendo algumas atividades, né? Assim, eu estou ensaiando um espetáculo com o pessoal, onde eu estou na posição de diretor, eu estou seguindo um curso, porque a gente ia abrir um curso em abril. Só que como rolou toda a história, as pessoas falaram, Nézio, vai rolar o curso mesmo online? Como é que vai ser? Eu falei, calma, a gente primeiro deixa a gente ver, talvez a gente comece um pouquinho mais tarde e tal. Não sabíamos ainda o que seria, né? Para onde iria essa coisa toda. Aí teve um grupo que já estava com uma turma fechada e eu propus a eles, né? São defensores públicos, uma galera que está assim, super disponível para o trabalho e é um outro mundo. Então isso é muito interessante, porque é um mundo completamente diferente do palhaço, mas o tanto que o palhaço... né, esse lidar com o próprio ridículo, isso impulsiona as pessoas em várias relações. Então, eu propus a eles, escuta, topa fazer comigo um piloto? A gente faz os cursos, define uma hora, um tempo. Pô, vou conversar com eles. Conversou, voltou, o Bruno disse para mim, vamos fazer? Eu disse, vamos, e a gente continuou fazendo o curso online. E ali...
Está sendo muito gostoso de estar com eles todo sábado, né? É claro, a gente já falou, a hora que passar tudo isso, a gente vai se encontrar, a gente precisa se ver, né? Mas para fazer o trabalho também de uma outra maneira. Mas está muito interessante. E aí eu falo, vamos abrir um curso, porque as pessoas também, eu sinto que agora a atividade, sabe, você se colocar em atividade também ajuda um pouco a cabeça a ficar no lugar, né? Porque a gente está passando por um trauma humano, né? O trauma que não é um trauma brasileiro, não é o 7-1. 7-1 foi do Brasil. E tem todo mundo, pô, a gente achou que a gente ia ganhar, era no Brasil, tava tudo incrível, né? 7-1. É um trauma brasileiro, entende? Para os alemães foi uma conquista incrível. Mandar 7-1 nos caras, inacreditável. Né? Agora, isso é um trauma humano, assim, é um globo terrestre inteiro parado, assim, né, repensando a economia, repensando o mundo que a gente construiu, né? Então, eu acho que é um momento muito Verdade. legal para a gente estar falando de palhaço, aflorando a questões do nosso ridículo, né? Então, vamos começar esse curso, começa no dia 5 de agosto, vai até o dia 7 ou 6 de outubro, acho que 7 de outubro, então a gente fica agosto, setembro, né, e finaliza em outubro. E a ideia é que a gente vá fazendo outras maneiras também de estar junto com as pessoas. E eu acho que a ideia é justamente essa, a gente não se perder, né? Agora é hora de É, encontrar. eu acho também, Ezinho, eu acredito muito nisso, que uma das maneiras de você combater qualquer doença é a mente positiva. Seu sistema imunológico, inclusive, fica bem mais fortalecido quando você está positivo. Então, de repente, o curso é uma boa maneira de você se reconectar com algo que está perdido aqui dentro desse planeta. Então, procura o Exatamente. Ezio aí, se você está afim de fazer um curso, pensar a vida diferente, entra depois no perfil dele aí, que eu tenho certeza, enfim, o Eliseu já fez vários cursos com o Ezio, elogia muito, gosta demais, é realmente um mestre. Continuando a nossa Travou, prosa, travou? peraí que ele deu uma congeladinha aí, mas eu acho que ele volta. Deu uma Apareceu. travadinha? O Ezio, deu, Pronto. foi só para trocar a prosa. Você Você também já viajou para fora do país, né? Eu acompanhei um pouco uma expedição que você fez para o Saara. Já vi também, li em algum lugar que você foi para a Itália, inclusive eu acho que você foi trabalhar com o Leris, é isso? Sim, sim. O Leris é um E outro você mestre, foi, né? sei lá, também, é um cara incrível. Eu fiz um curso com ele uma vez aqui no SESC, é um cara incrível, né? Uma baita presença também. E você rodou também, acho que com o Circo do Só Eu. Não sei se teve outros trabalhos que você rodou. Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência internacional aí, que de repente muitas pessoas gostam de saber disso, e falam, pô, eu também queria apresentar fora. Fala aí, algum perrengues e coisas boas. Tá. Bem, a primeira vez que eu saí foi para Argentina, né? Que foi quando eu fui ficar 2 meses, passar 2 meses ali. Ai, Cristina Creche, que linda! Uma contadora de história de marca maior. Desculpa, tive que parar para dar A esse Cris merchan. é incrível, A ela Cris é realmente maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. sensacional. Aí, a primeira vez, então, eu fui para a Argentina para ficar 2 meses ali no Circo do Chaco e apresentar na rua. Foi depois que eu fiz um curso com ele nos Doutores da Alegria. A gente fez esse curso e ele falou, pô, se quiser vai lá. E eu falei, mano, vou. Cheguei, falei, tô chegando. E nesse curso, nesse tempo, eu criei o Circo do Só Eu. Então foi um primeiro tempo muito legal, muito importante. Aí, a segunda vez que eu viajei para fora foi para a Itália, que daí foi onde eu fui trabalhar com o Leres, e foi uma experiência incrível, porque a gente já ia para a Itália em julho, e eu queria entrar em contato com o Leres para tentar fazer alguma coisa com ele, né? Aí, em abril, eu fui num encontro em Belo Horizonte, lá em Pedro Leopoldo, perto de Belo Horizonte, e um diretor italiano falou comigo, viu a gente fazendo umas coisas, e falou comigo, você não quer ir para a Itália? Você não poderia ir para a Itália para trabalhar comigo? Porque eu estou dirigindo um espetáculo e estou trabalhando com um palhaço, e eu acho que seria legal você estar junto. Aí eu falei, pô, que legal, assim, mas quando? É dia 21, tipo, 3 semanas, né? Daqui 3 semanas. Falei, cara, 21, eu falei, nossa, eu acho que eu preciso ver e tal, mas eu acho que rola. Eu falei, pô, ir pra Itália, né? Aí eu fiquei pensando, mas eu tenho que ir e eu não posso ir e voltar, ir e voltar.
Eu tenho que ir ficar lá. Aí eu perguntei, mas que palhaço que você está trabalhando? Aí ele falou, com o Leres. Aí eu falei, nossa, pô, vou mesmo. Eu queria trabalhar com o Leres e de repente o cara estava trabalhando com o Leres e eu ia trabalhar, eu ia contracenar com ele. Eu falei, pô, tô indo. Aí arrumei a mala e fui. Aham. E foi muito interessante isso, porque eu cheguei lá, trabalhei com ele uma semana num espetáculo que ele dirigiu. Depois, trabalhei com ele no circo dele. E depois, eu fiquei de maio, mais ou menos ali, sei lá, do dia 10 de maio, até julho, eu fiquei passando chapéu, dando cursos, fazendo coisas, enfim, ali autonomamente, entende? Então, foi muito legal essa experiência, né? E ali eu passei um perrengue muito louco. Ali eu passei um perrengue que foi com relação à comunicação, né? Ó, o Eliseu, você falou do Eliseu, ele tá aí também. Eliseu, grande, É. grande, grande abraço do Eliseu. Ó, o Daniel Rowan, isso aí também, ó, que você dirigiu o espetáculo dele, Sim, queridão, eu dirigi não, eu dei uma consultoria para eles. Quem dirigiu da foi consultoria, é isso. a Shelala, querida, a Isso, Maristela desculpa. Shelala. E o Dani é um queridão também, é só, enfim, é legal isso, né? Porque a gente só tem pessoas Gente, queridas. Mas enfim, o inclusive, perrengue. gente, deixa eu só ver, eu dei uma comida de bola aqui, o meu ficou travado num comentário aqui, eu falei, nossa, não tem ninguém interagindo. Aí eu mexi na tela, tem 50 mil comentários, agora que eu vi. Então, o Chico falou que você é um mestre, tem um monte de gente elogiando seus cursos, enfim, eu aqui achando que estava tudo parado. Quando você falou, a Cris está aqui, a Cris Sesc, eu falei, como assim, cara? O que está acontecendo? É, Aí, agora eu descobri, enfim, inabilidade chama isso. beleza. Aí, mas lá Mas na vamos lá, Itália, Ezinho, desculpa. imagina, lá na Itália tem uma coisa que é assim, você tem os pronomes, né? Io, eu, né? Tu, ele, né? Então é lui, lei, que é ela. E tem uma maneira de você chamar o outro. Por exemplo, eu conheço você, então eu posso te chamar de tu. Tranquilo. Agora, se eu não te conheço, eu te chamo de lei. Só que lei, para mim, era ela. Entende? Ela. Então é estranho te chamar de lei. É como se ela. Entende? Para mim era estranho. Enfim. Um dia, só que eu vi que isso era muito importante lá. E aí eu tô com a plateia, tinha aberto uma roda, tava massa, os italianos comigo, tava tudo querido demais. Aí eu fui interagir com uma moça que tava super na minha, assim, completamente aberta, super dentro do jogo, disponibilíssima. Aí eu falei com ela, eu tratei ela por tu. Meu, puta, Thiago, cara, nossa, porque é muito desrespeitoso, entende? Tipo assim, você tá me chamando de quê? De sua mulher? Sabe assim, é uma coisa que. Nossa. E aí a plateia inteira fez assim. Eu falei, cara, eu não sei o que aconteceu, porque eu nem me dei conta na hora. Quem me falou isso depois foi o Júlio, que estava me vendo, e ele falou, nossa. E eu nem entendi nada, não estava entendendo nada, mas de repente foi um paredão, assim. E aí eu falei, cara, o que vai acontecer agora? Porque o público se distanciou, de repente o público se distanciou. Aqui foi um perrengue muito, muito, muito louco. Que só foi revertido quando eu entendi o que tinha acontecido e aí falar que eu sou brasileiro, que eu não tinha entendido. Aí foi um processo, assim, para reverter a coisa e voltar o público onde estava. Mas por um momento, e foi um momento tipo assim, por uns 5 minutos, tchau, público! Assim, Você ficou navegando. nossa, cara, a pior coisa que tem é você falar para um público que não mais te quer. Ele nem vai embora, entende? Mas ele já não te quer. Ele fica ali para falar assim: você vai ficar, você vai até o final. E você fala assim, cara, o que eu vou fazer? Como é que eu vou conseguir, né? Mas foi bom que reverteu, mas demorou. Ali eu passei um perrengue incrível, assim, que acontece, né? Que acontece. Sim, inclusive você faz rua, né? Eu acho que deve ter uma coleção de perrengues, Nossa, inclusive. cara, de perrengue Tem algum que você pode dividir com a gente, assim? tem um perrengão que foi. Tem um perrengão também. Esse foi ótimo, porque foi ótimo quanto perrengue, né? Porque foi no último, antes do último número do Circo do Só Eu, uma apresentação hiper calorosa, maravilhosa, incrível, tava tudo lindo. Aí
a criançada muito perto ali do mastro do circo, né? O circo tem o cenário é o mastro, né? Enfim, e a criançada muito ali em cima. E eu tinha acabado de passar o chapéu, então tinha acabado de passar o chapéu, não, eu ia passar o chapéu. Não, tinha acabado de passar o chapéu, tinha acabado de passar o chapéu. Então o povo tinha dado a grana, não sei o quê, ali. Aí, depois disso, eu tinha a meninada ali, eu peguei o menino, fiz um jogo com ele, achei que ele estava super comigo, tirei ele da roda. Só que na hora que eu tirei ele da roda, o jogo tava de um jeito, mas de repente virou. E eu peguei ele no colo e fui levando. E ele de repente deu uma travada. Eu falei, nossa, o que que ele tá fazendo? Né? Quando eu olhei, ele tava puxando o cabelo de uma menina. Ele se agarrou na primeira coisa que ele viu. E a menina gritando. Eu falei, cara, tirei aquilo e tirei. Ele chorou. Aí o público olha assim, tipo, nossa, palhaço. Você fez essa criança chorar. E eu falei, nossa. Aí eu, assim, de novo, a mesma sensação da Itália. O público, vom. Aí eu falo, não, não acredito. Ao mesmo tempo, as pessoas estavam assim, pô, o moleque também exagerou. Por que que o pai da pessoa não tira? O Gil tava lá nesse dia. O Gil tava nesse dia. Foi o primeiro a se manifestar aí na live, só mandou um joinha. Ele não conseguiu, ele não conseguiu. Ele tava ali quietinho, olha lá, eu estava. Ele tava ali quietinho, mas quando eu falei, o bicho deve estar se rasgando. Aí, difícil pra caramba, como é que faz pra levar? Aí, mas as pessoas também estavam, pô, o pai podia ter feito alguma coisa, então tinha uma coisa ali que as pessoas também, ok, tranquilo. E ao mesmo tempo, terminamos o espetáculo, as pessoas vieram falar, tudo bem, mas aquilo é uma coisa que você fala, ai caramba, putz, grila, né? Ai. Mas é aquilo que eu sempre penso, né? Vai ter outro, entende? Isso foi uma relação. Mas naquele dia não terminou ruim. É porque também o menino, assim, que você fala, né? Cadê o pai? Cadê a mãe dessa criança que não faz alguma coisa? Porque às vezes é isso, né? Ah, deixa a criança. Deixa a criança, né? Você fala, meu, como assim deixa a criança? Ela precisa entender o mundo que ela está vivendo, assim, precisa dizer, agora o espetáculo não é só para você, é para todo mundo, né? Então tem várias coisas, assim, perrengues tem vários, né? Mas eu acho que tem essa coisa, né, Tiago, que é a gente vai seguir, vai ter o próximo espetáculo, entende? E isso não é porque a gente tem 20 anos, 25 anos de carreira, 30 anos de carreira, 40 anos de carreira, 50 anos de carreira, que entende que não vai acontecer. É claro, com 50 anos de carreira, você tem muito mais experiência para lidar com as coisas, é para dizer assim, tudo bem, perdi, vamos seguir para frente. Porque se você ficar apegado a falar assim, não, cara, o espetáculo tem que ser o que é, tem que ser, já era, entende? A relação é o que é o mais absoluto, sabe, relacionamento que você tem, é a relação, ali é soberano, entende? Então, o que está acontecendo, a gente afirma, né? Então, isso é super importante. E essa é uma metáfora muito bonita com a vida, né? Muitas vezes as pessoas têm uma vontade, vai lá, começa a fazer, toma uma trombada, não tenta mais, não, ou nem tenta de Exatamente. outras maneiras, não estuda o porquê, houve o erro, enfim. E aí acaba desistindo das coisas, até no palhaço, né? Tem gente que começa a estudar tudo, pega uma força e de repente fala, ah, não, putz, eu fui fazer uma apresentação, ninguém riu. Vai É, acontecer até o fim da vida, de repente. vai. Eu lembro, por exemplo, na Itália mesmo, eu lembro de uma plateia que eu peguei em Bérgamo. Cara, os caras assim, ó. E E eu falava, mano, o que que tá acontecendo? E eu chamava, fazendo o circo do só eu. E as pessoas vinham, trabalhavam, faziam as coisas, mas ninguém ria. E no final, levanta todo mundo. E eu falo, cara, por que que vocês não falaram isso antes, gente? Mas é porque eles estavam, sabe assim, eles estavam educados ali, vendo as coisas. E é uma outra maneira de ver. Então, pô, aquilo para mim foi chocante, né? Mas é isso, o tempo todo a gente afirma, né, Tiago, aquilo que acontece com a gente. Eu lembro uma vez que eu fui para o México apresentar nesse festival que estava a Gard e o Avner, eu fui apresentar e fui comprar fogos de artifícios no México. Mano, não faça isso. Cara, nada funcionou. Nenhum, nada. Tudo que eu comprei lá, nada funcionou.
Nada. E aí é aquela coisa, ou você se apega e fala, meu espetáculo tem que ser do jeito, pô, a bomba funcionava nessa hora, aqui explodia tal coisa aqui. Ou você esquece isso e fica na relação, ou você perde o espetáculo, entende? Você perde a Uhum. oportunidade de estar com aquelas pessoas. E foi muito legal. Quando eu comecei a falar que eu tinha comprado, que o fogo não sei aonde, que eu fui, as pessoas falavam, cara, putz, ele preparou, não deu certo. E todo mundo comigo, entende? Então, é legal Uhum. isso do palhaço, assim, né? No teatro tem essa coisa, né? Se o cenário cai, quebra a ilusão, né? Se o cenário cai para o palhaço, revela um jogo que é um contrato que já está ali desde o começo. Que você sabe que eu sou Aham. falso, né? O nariz vermelho é falso, né? Eu não estou querendo te convencer que eu sou com essa cara o João, entende? Que eu sou o Hamlet. Eu sou falso, é mentira. É o nariz vermelho que nem é meu, entende? O artifício já está colocado, né? Então, né, lembra Didi mostrando, batendo pão na mesa, quebrando pão de isopor, a coisa pesada ele carregava com a mão só. A gente morria de rir dessas coisas, né? Sim. Então, eu acho que tem essa coisa muito forte, assim, né? Do palhaço no enfrentamento dos erros, dos perrengues, né? Poezinho, você falou uma frase que a gente fez uma conversa antes, né? Uhum. E você começou a falar sobre a inadequação do palhaço, que ele é uma figura da inadequação, né? E teve uma frase que eu achei que foi muito potente. Você disse que é: quando você se descobriu pequeno, você achou a sua grandeza. Aham. E eu queria que você falasse mais, assim, porque a gente vive um social que esconde as coisas. Então, se eu tenho uma pinta não sei aonde, eu compro uma blusa que cobre essa pinta. Se eu tenho uma barriga, eu ponho uma roupa preta. Se eu tenho... E o palhaço, ele tem essa lógica ao contrário. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre no pequeno está a grandeza. Eu acho isso muito legal, né, Tiago? Porque tem uma coisa assim, para mim, isso faz muito sentido, porque a minha experiência de existência é ser pequeno. Né? Então, por exemplo, na adolescência eu via os meus amigos crescendo, crescendo, e barba e pelos e tal, todo mundo virando homem e eu com cara de menino. Né? Então, isso para mim era difícil. Eu falei, pô, as meninas só olham pros caras, eu também já tenho 16, entendeu? Pô, eu também já tenho, pô, né? E não acontecia, né? Então, tem essa experiência de, de ser o inofensivo, de ser o que não ameaça. E isso para mim era muito ruim. Mas, ao mesmo tempo, eu começava a perceber, lá em Porto Velho, a gente tinha vários grupos. Então, tinha, sei lá, tinha os Cabelada, que era a galera que pintava o cabelo de amarelo, né? Tinha os Cabelada, tinha o pessoal da dança, do Michael Jackson, do break. Então, tinha vários grupos, né? E às vezes eles se chocavam, né? E eu, por ser inofensivo, eu andava por todos os grupos. Eu fazia elo com todos eles. Então, eu era eu era um a quem era permitido estar em todos os grupos e fazer esse elo de comunicação. Então, quando eu percebi que, por ser pequeno, eu tinha esse poder, eu comecei a falar, pô, isso aqui é um poder que eu tenho. E aí eu, né, geria ali, administrava muitas crises, muitas brigas, às vezes acalmava os ânimos de uma galera. Enfim, eu comecei ali a ver que eu tinha um poder político nas negociações, né? Então, para mim, o palhaço ele nasce quando você consegue ver naquilo que o mundo diz, aqui está a sua fragilidade, aqui está o seu menor, aqui está o motivo de você ser alvo de bullying. Quando você diz isso daqui é a minha fortaleza. Isso que você aponta como aquele, aquele motivo de exclusão, aquele motivo de ridicularizar-me, aquilo ali é a minha mais preciosa atribuição, entende? É por causa disso que eu posso me deslocar dessa maneira. Por exemplo, para mim não tem nada mais gostoso do que chegar numa viagem de 12 horas de ônibus, de avião e tudo mais, e sentar do lado de um cara como você, grandão. Vamos passar 12 horas no busão, amigo.
nessa poltroneca, entendeu? Eu vou dormir bem. Então, eu vou passar bem. Então, tem uma coisa que é justamente isso que a gente falava do limite e possibilidade. Isso é o limite. Mas, quais possibilidades esse limite te mostra? Entende? Então, eu acho que o palhaço, ele nasce desse lugar. Na hora que você fala, cara, ser magricela é a minha potência. Ser careca é a minha potência. Ser pequeno é a minha potência. Então, é aqui, né, no pequeno, que a gente, enfim, no meu caso, você já é outra coisa, você já é grandão. Você não pode querer ser pequeno, você é grande. Entende? Querer ser pequeno não dá. É claro, vai ser muito bom ver onde você fica pequeno. Assim como é muito bom Uhum. ver onde eu fico grande. Entende? São esses jogos cômicos que causam na gente a possibilidade do riso, né? Então, eu acho que é isso Muito mesmo, bom. assim. Para mim, a coisa do... E eu fico muito feliz, porque teve um ano que eu fui convidado para fazer um espetáculo infantil, né? E aí fazer teatro, fazer, né, um personagem, coisa, porra, teatro. E aí o personagem que eu fiz, um rato. Aí eu falo, cara, quando eu ganho um papel no teatro, eu ganho um rato, né, cara? Então, é ser pequeno mesmo. Cara, eu vi eu acho, não sei se você já chegou a assistir, tem um espetáculo Val da Sarapalha, não sei se apresentam hoje em dia, do Luiz Carlos Vasconcelos, e tinha um cara que fazia o cachorro. Incrível. Aquilo era um cachorro Exatamente. que impressionante, né? Um É. negócio absurdo. E é incrível, né? Pezinho, É pô, isso. Você vê no outro o humano, mas você vê o cachorro. Você fala, cara, que coisa, né? Que é um possibilidade de... choque, É uma transformação incrível, é um né? choque. Pezinho, nossa live está quase acabando, infelizmente. Eu vou fazer meus últimos agradecimentos. Eu quero agradecer a todos que assistiram, interagiram. Desculpa aí, teve uma hora que eu viajei, enfim, eu não sou muito tecnológico, mas vamos aí. Eu não sabia que isso parava em algum momento. Tem 3 minutos, eu vou deixar para você fazer as suas considerações finais. Agora, as prosas de palhaço vão ser de terça e quinta. Legal. Sempre no mesmo horário, talvez. Então acompanhe as divulgações, porque eu dependo da agenda do artista. Então eu vou aumentar a frequência um pouco para a gente estudar junto e ouvir essas conversas incríveis aí. Muito legal mesmo. Eu acho que essa é a maneira, né, Tiago, da gente estar, sabe, alimentando, dando sabe, fazendo um carinho para a gente nesse momento que a gente está precisando de cuidado, né? A gente está precisando de cuidado enquanto espécie, né? Enquanto espécie humana, né? Então, eu acho super importante assim a gente olhar para esse lado, pensar e mergulhar nessa experiência existencial que é compartilhar a nossa vida, né? Assim, quais são os nossos valores, né? O que é importante para a gente, né? Então, eu acho que a gente está num momento super propício. Não é que eu agradeço que a gente está nesse momento. Claro, é um momento difícil, não é uma coisa de, ai, quero de novo. Quando vai ter outra pandemia? De forma alguma. É difícil pra caramba. Mas, ao mesmo tempo, coloca a gente... Eu estava conversando hoje com um amigo que me ligou, enfim, me pedindo uma coisa, eu falei, claro. Aí ele falou, pô, cara, é isso aí, é agora que a gente vê quem é e quem não é. Ah, lá, o Marcelo tá aí, ó, pô, Ézio. Ele falando, agora que a gente vê quem é e quem não é e tudo mais. E eu falo, esse é um momento importante da nossa vida, porque a gente se mostra, né, diante de uma situação complicada, né? Então, assim, eu quero me apegar às minhas coisas, assim, tem pouco trabalho. Então, o que eu faço? Eu fico com o trabalho só para mim, não digo para ninguém que tem trabalho, eu não digo, ou eu falo, galera, tem trabalho, vamos, ó, tem um edital aberto. Como é que a gente reage às coisas, né? E eu acho que mais do que tudo é a hora da gente mesmo, sabe? Se cuidar. Então, é demais isso, entende? As lives que têm sido feitas, entende? Para a gente conversar sobre a experiência de viver, né? A experiência de existir, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem muito que aprender com o palhaço, no sentido de observar, ver, acatar a nossa queda, mas seguir com gana de continuar caminhando, né? De continuar seguindo a nossa estrada da vida. Eu acho que é isso aí. Muito bom.
Muito bom. Gente, obrigado. Eu também tenho que agradecer a Cris, minha esposa, que fez a iluminação, preparou todas as coisas aqui. Obrigado a vocês também que assistiram. Iésio, muito, muito obrigado. Que conversa sensacional. Como é bom respirar arte em momentos tão complicados. Federal, tá todo mundo aí. Grande palhaço, queridaço.